Bom dia! Está começando mais um Saúde e Algo Mais, trazendo mais assuntos sobre o universo feminino. E falar de autonomia financeira feminina vai muito além de dinheiro. Na prática, estamos falando de liberdade, segurança e poder de decisão, algo que ainda é um desafio para muitas mulheres. Isso porque, muitas vezes, a dependência financeira não começa na conta bancária, mas nas crenças construídas ao longo da vida, sobre a capacidade, o papel da relação e até sobre o próprio valor. E quando essas crenças não são questionadas, elas acabam se refletindo em comportamentos que limitam escolhas e dificultam a independência. Mas como mudar esse cenário e por onde começar? Para conversar sobre esse tema, eu recebo a psicóloga Flávia de Paula e o planejador financeiro Rodrigo Gatti. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Obrigada. É um prazer recebê-los aqui. Rodrigo, para a gente começar, o que é para você independência financeira? Independência financeira é o que vai nos dar a autonomia da nossa individualidade, né? De poder tomar as nossas próprias decisões e, de fato, o que é melhor para nós. Então, essa é a autonomia que a gente precisa e esse é o ponto principal para se conseguir a liberdade financeira. E Flávia, falando um pouco sobre a sua área, por que a dependência ou a independência financeira começa primeiramente na mente e não só no dinheiro? Na prática, a gente vê muito isso, né? A pessoa, ela até tem autonomia financeira, ela trabalha num lugar legal, ela tem um salário bom, ela tem até a independência financeira, mas ela se enrosca no relacionamento, ou ela, muitas vezes abusivo, que ela não consegue sair, ou ela trabalha num lugar que não faz mais sentido ali na vida dela e mesmo assim ela não consegue sair, mesmo tendo condições. Então, eu estou falando de crenças que fazem parte da nossa mente, da nossa vida, que nos acompanham desde a infância e hoje a gente se comporta como resultado de tudo isso que a gente vive. E esses pensamentos como, eu não dou conta sozinha, são muito comuns na sua prática? De onde vem esse tipo de pensamento? Isso é muito mais comum do que vocês possam imaginar, porque, como eu disse, são crenças limitantes, até por conta da história das mulheres no mundo, o papel das mulheres dentro da família, aquela coisa que a gente ainda carrega de que o homem sai para trabalhar e a mulher cuida dos filhos ou fica mais em casa do que o homem. Ultimamente isso está ainda bem mudando, mas ainda a passos lentos. Em algumas famílias eu vejo, até em terapia de casal, que isso causa um certo estranhamento, essa inversão de papéis, mas hoje eu posso dizer que está bem avançada essa etapa. Rodrigo, essa questão de dependência ainda da mulher em relação ao parceiro ou até em relação a um trabalho que ela não consegue sair, como você vê isso na sua prática? Como a Flávia comentou, acontece demais e tem esse background cultural, mas eu falo que a crença principal e que é a mais assim desafiadora é justamente essa crença do isso não é para mim, que nós vemos com as mulheres. E é essa barreira que a gente precisa quebrar, tanto a parte psicológica, mas a parte de organização financeira para trazer a liberdade, né? Então, ter a autonomia de ter o seu próprio dinheiro, tomar suas próprias decisões junto com o casal, com o seu cônjuge, mas eu falo que essa dinâmica do casal precisa se complementar, mas cada um tem que ter a sua autonomia individual, a sua própria individualidade. Com certeza. Na opinião de vocês, quais são os desafios, os principais desafios que as mulheres enfrentam para conquistar essa independência? Eu falo que essa crença do isso não é para mim, né, é o ponto principal para justamente trazer esse desafio e poder o superar. De que forma? Da mulher ter a sua individualidade, ter o seu controle de gastos, despesas, investimentos também, mas principalmente o casal sim tem que andar de mãos dadas, tem que ter essa autonomia juntas ali para um relacionamento saudável,
mas ao mesmo tempo cada indivíduo tem que ter a sua própria autonomia e a sua individualidade, né, na parte financeira e também nessa parte psicológica. E você sabe que pelas histórias de vida que eu já escutei em alguns discursos, assim, atendendo aos pacientes, um dos maiores desafios é bancar essa responsabilidade que a liberdade implica, que a liberdade demanda. Porque quanto mais liberdade e autonomia, mais responsabilidade a gente tem que ter, um posicionamento subjetivo na vida, por causa dessa liberdade que a gente tem que administrar. Então, a partir do momento que você decide que você não vai mais se submeter completamente ao outro, e esse outro pode ser o trabalho ou um par romântico, você tem que se bancar, né? E muitas vezes você sair de uma relação de dependência que tem aí um pouquinho da zona de conforto, sair dessa zona de conforto e bancar a sua autonomia, muitas vezes é aí que vem o medo. Com certeza. Eu acredito que sair da zona de conforto dentro de qualquer área não é fácil, né? Você acredita que uma mulher independente financeiramente, isso pode fortalecer um relacionamento ou, na sua prática, você vê um certo afastamento? Depende com quem ela casou, eu acho que isso é muito importante dizer aqui, mas como o meu trabalho visa a relação da mulher com ela mesma, então, a gente sempre tem que ver o que está aproximando ou afastando ela dos desejos dela. Então, será que essa autonomia ela está buscando? Por que ela está buscando essa autonomia? Então, essas questões são todas trabalhadas em psicoterapia. Com certeza. Bom, daqui a pouco nós voltamos para falar um pouco mais sobre a autonomia financeira e como ela impacta na vida das mulheres. Não sai daí. Sua saúde merece um cuidado completo. A Oeste Saúde traz soluções descomplicadas para você viver um novo plano. Presença em mais de 30 cidades e 6 centros médicos próprios para simplificar o acesso à saúde de qualidade. Oeste Saúde. Viva um novo plano. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cassemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia, unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. A SAD apresenta a você a ultrassonografia domiciliar, um serviço inovador que leva o exame até a sua casa. Nosso time de especialistas garante precisão no diagnóstico com apenas 2 horas para o resultado e toda a comodidade e o cuidado que você merece. Com um atendimento humanizado e uma equipe altamente qualificada, o Grupo ASA Anestesia acompanha cada paciente do pré ao pós-operatório. Com tecnologia de ponta e padrões internacionais de qualidade, o ASA garante segurança em cada procedimento. Oferecemos confiança para a equipe médica, segurança e bem-estar para o paciente. Grupo ASA, nossa especialidade é a anestesia. Cuidar da sua saúde começa com um diagnóstico preciso. Na ProExames, unimos tecnologia de ponta a um atendimento humanizado, oferecendo exames e laudos de alta qualidade. Nossa equipe especializada está sempre pronta para garantir um atendimento seguro e eficiente. ProExames, diagnósticos confiáveis, cuidado de verdade. Fazer exames periódicos com um médico oftalmologista é a melhor maneira para identificar futuros problemas de visão. Instituto da Visão, centro especializado no tratamento e diagnósticos de doenças oftalmológicas. Tratamento para ceratocone, glaucoma, a retinoplatia diabética, a catarata, as uveites, além de correções a laser para erros de refração. Marque uma avaliação com um de nossos especialistas. Instituto da Visão. Conheça a Endocate. Trabalhamos com diagnóstico e tratamento endovascular. Aqui você encontra profissionais altamente qualificados, prontos para te ajudar. O Oliveira Marques, Sala 3, Vila Lili, dentro do Hospital Cassemes, em Dourados.
Reabilitação cardiopulmonar e metabólica com qualidade, ciência e resultado. Esse é o foco da Pulmonar. Estamos presentes em 5 hospitais do MS e no ambulatório do Hospital Cacemes, com atendimento especializado, tecnologia, gestão inteligente e cuidado humanizado para transformar indicadores de saúde em benefício real para pacientes e hospitais. Está de volta o Saúde e Algo Mais, hoje trazendo um tema super importante que é a autonomia financeira feminina, com o Rodrigo Gatti e a Flávia de Paula. Bom, para a gente continuar, Rodrigo, é muito comum você ter na sua prática as mulheres que não sabem quanto ganham, não têm nem ideia, ou aquelas que não têm nenhuma reserva financeira? É mais comum do que deveria. Essa é a resposta. E essa questão justamente de saber o quanto gasta, o quanto ganha e está dimensionado ali para os seus projetos, para a sua individualidade, é o ponto de start inicial para qualquer indivíduo, né? Mas principalmente para a mulher dentro da relação, até como a Paula comentou, na questão de a mulher ter os seus projetos, conversar também com o seu cônjuge, construir isso juntos. E entrando no mérito da reserva de emergência, eu falo que esse é o ponto principal de tudo. É ele que aprisiona da parte financeira. Então, a gente precisa colocar uma lupa. Por quê? Se eu não tenho essa reserva de emergência ou reserva de oportunidade, às vezes as pessoas chamam assim, eu não vou conseguir, de fato, dar esse próximo passo. Às vezes a mulher precisa submeter a situações ali, como um casal, que ela não gostaria, já não quer mais, mas sem essa reserva ela não consegue dar a próxima etapa. E muitas vezes o problema não está nem ali, mas ela quer ter a sua mudança profissional, ir para uma outra área de atuação, e para isso precisa ter uma reserva para suprir aqueles meses ali do novo processo. Com certeza. Flávia, hoje em dia se fala muito sobre aquele conceito da esposa troféu. Você acredita, dentro do seu consultório, que isso na verdade, uma dependência financeira de outra pessoa? Não necessariamente, porque até para a mulher escolher ser uma esposa troféu, se é isso que ela quer, isso já é autonomia feminina. Né? Então, a autonomia feminina não é sinônimo de não depender, porque tem mulheres que dependem integralmente dos seus parceiros ou das suas parceiras e são felizes assim. O ponto que me chama a atenção quando um paciente chega para mim, por exemplo, é onde é que está a sua angústia? Você depende e isso te faz sofrer? Ou você depende e ok? E agora falando um pouco mais sobre o outro lado da moeda, saindo das mulheres dependentes para as mulheres independentes. Você acredita que esse mercado mudou bastante? Sim, teve um aumento muito grande agora nos últimos anos, principalmente do ano passado para cá, por essa procura nas pessoas aumentarem a sua educação financeira, o seu conhecimento. A gente hoje em dia consegue observar que o acesso à informação melhorou muito, aumentou, então as pessoas estão com essa vontade a mais, isso ajuda, e as mulheres principalmente vêm aumentando esse número também. E dentro dessa dinâmica, o que é fundamental é isso, principalmente grupos, para que elas possam se desenvolver, também aumentar esse conhecimento e maximizar o poder dessa individualidade, mas principalmente da autonomia que cada um precisa ter dentro do seu momento de vida. Sim, com certeza. E existe mais cautela no perfil investidor da mulher, ou isso é um mito? Aí entra muito, de fato, em cada indivíduo, né? Tanto a mulher como o homem vai muito pela como foi a criação dela, entra uma parte também da psicologia, de como foi a criação, como foi as experiências que os pais tiveram, os avós tiveram, isso influencia muito no perfil do investidor. Né? Então,
entra um pouco nessa área da criação, do convívio, do ambiente que ela esteve inserida, para ir na tomada de decisão. Mas sim, eu atendo hoje clientes, mulheres, que têm um perfil mais arrojado. Mais ousada. Exato. Flávia, você acredita que a mulher que investe, isso modifica a forma como ela se enxerga? Muito, muito. Porque só de você saber que você está investindo em alguma coisa que é para você ou para sua família, mas que tem autoria sua, isso te dá autoestima, te dá aquela sensação de que eu posso, é o meu dinheiro, eu tomo as decisões, mesmo que não seja um dinheiro só para você. Então isso mexe muito com a autoestima da mulher. E você acredita que o medo talvez trave as mulheres tanto no investimento ou até mesmo para sair de uma situação de que, assim, onde ela não está confortável? Sim, acho que o medo sempre existe, tanto da parte do homem também, quanto da mulher, porque quando a gente fala de dinheiro, é o nosso dinheirinho ali, é um dinheirinho que, na grande maioria das vezes, é um dinheirinho suado. Então sempre existe esse medo. A questão é, como é que a gente faz para trabalhar esse medo, não eliminar o nosso medo de nós, né? Mas como que a gente vai com medo mesmo e faz bons investimentos? E você acredita que a pressão social ou a pressão familiar influencia na forma de investimento ou nas decisões de investimento, por exemplo? Sim, depende de como é a dinâmica familiar, como você e o seu parceiro, ou mesmo se você mora sozinho também, no caso das mulheres, dos homens, depende de quais objetivos você quer na vida, quais os seus propósitos, para que você quer guardar ou por que você quer investir. E aí, né, Rodrigo, acho que eu imagino que a pessoa chegue na sua frente e fala assim, o que eu faço? Eu invisto em imóveis, eu guardo, eu invisto fora do país, porque isso é muito particular. Entendi. E, Rodrigo, você, na sua prática, você vê aquele mito de que precisa ter muito dinheiro para começar? Todo dia. Existe esse mito, né? Até algo cultural dentro do Brasil, de que para investir precisa ter muito dinheiro. Mas não, pelo contrário, eu falo que o valor investido, ele não é o ponto ideal, o ponto focal aqui. O ponto focal é o comportamento. Então, a pessoa criar o hábito, então é importante que mesmo um valor simbólico, né, mas dentro da realidade de cada indivíduo, ele ter esse comprometimento, ele ter esse hábito de poupar, de investir ali com uma cadência, né, todos os meses, por exemplo, para isso sim, conforme a sua vida também financeira, profissional for tendo aí o upgrade, ele galgando novas etapas na vida profissional, obviamente, ele vai ter um retorno financeiro maior e aumentar esse valor. Mas é um mito. Colocando novas metas, né? Perfeito. No próximo bloco, nós vamos falar sobre os caminhos práticos para conquistar essa autonomia financeira. Não sai daí! A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento, há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. A KZT é referência em atenção médica domiciliar em todo o estado. O primeiro home care do Centro-Oeste a receber a certificação ONA 3 pela qualidade de serviços como plantão 24 horas com remoção em caso de urgência, plano terapêutico para o paciente, ofertas de novas tecnologias e capacitação constante de nossa equipe para um atendimento de excelência. KZT, há 18 anos cuidando bem de quem você ama. O Laboratório Sabin possui 9 unidades em Campo Grande e um atendimento que prioriza a necessidade de cada paciente. E com o serviço #VemSabin, você pode realizar seus exames e vacinas em casa, no trabalho ou na maternidade. Sabin, o seu cuidado é a nossa inspiração. Cerdil, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Cerdil é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante.
Serdil, diagnósticos avançados e atendimento responsável. Com profissionais em 12 cidades do Mato Grosso do Sul, a Otorrino Centro-Oeste chegou para revolucionar os atendimentos na área. Além de oferecer cobertura 24 horas nos hospitais credenciados, a clínica é a primeira residência médica autorizada pelo MEC no estado. Quando precisar de um otorrino, conte conosco. Estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Conheça a Endocate. Trabalhamos com diagnóstico e tratamento endovascular. Aqui você encontra profissionais altamente qualificados, prontos para te ajudar. Rua Oliveira Marques, Sala 3, Vila Lili, dentro do Hospital Cacemes, em Dourados. O Saúde Algo Mais está de volta, hoje falando sobre a independência financeira feminina. No nosso outro bloco, no bloco anterior, a gente tinha falado sobre começar a investir mesmo começando do zero. Você, na sua experiência, já teve casos em que a pessoa recebeu muito dinheiro e não soube lidar com ele? Acontece. E nesses casos, seja por um divórcio, seja por uma herança, quando esse dinheiro chega para o indivíduo, para a mulher, o que eu já tive de casos é que a pessoa não tinha a prática mesmo do dia a dia. Alguns casos de que nunca tinha ido a uma agência bancária, por exemplo. Então, nesse momento, que já é um momento, né, não tão tranquilo ali para a pessoa, ela já está abalada também por outros aspectos, e ter que lidar com situações do dia a dia que ela não estava acostumada. Então, isso é um fato que é importante a mulher ter a sua autonomia, mesmo ali quando casada, né, independente do que aconteça, ela tenha a sua individualidade, justamente para não ter nenhum problema, nenhum percalço nesse momento futuro. Com certeza. E aí que entra a saúde mental. Flávia, na sua opinião, você já teve pacientes, por exemplo, que conforme a mudança no padrão de vida ou até situações da vida que realmente fazem a gente ficar de frente a frente com esse tipo de situação, da situação financeira dentro da casa, você percebe algum tipo de arrependimento nas mulheres que nunca mexeram com isso antes? Sim, é muito comum. É muito comum. A boa parte das mulheres que no início do relacionamento, normalmente é esse desenho, né? No início do relacionamento, com aquela paixão toda, aquele amor, não, eu quero me dedicar aos filhos porque o meu marido tem condições de me dar essa segurança financeira. E aí, isso não tem nada de errado, tá, gente? Mas ela faz essa escolha de se dedicar, por exemplo, aos filhos. Só que
Passam-se 5 anos, 10 anos, 15 anos, e meio que essa família não percebe o tempo passar. E quando acontece alguma coisa, quando ou o marido pede o divórcio, ou quando ela começa a sentir que não é mais essa relação que eu quero, ela olha para trás e ela fala, cara, por que que eu não cuidei da minha vida, ou pessoal sim, né, com casamento, mas em outros aspectos, e da minha vida profissional? Por que que eu não fiz um curso? Por que que eu não fui estudar? Então, é muito comum, sim, mulheres que depois de alguns anos olham para a sua vida e se arrependem de não terem feito outras coisas. E quando elas estão diante de uma situação como essa, qual deve ser o primeiro passo dentro dela? É o autoconhecimento. Porque a partir do autoconhecimento, você vai conseguir olhar para a sua história sem esse arrependimento, né? Porque é muito fácil, depois que o tempo passa, a gente voltar e analisar todos os nossos erros, com o olhar crítico que a maturidade traz para a gente. Isso é uma injustiça, porque naquela ocasião você era uma outra mulher, uma outra pessoa, uma outra cabeça, a sua situação, o seu lugar naquela família também era diferente. Então, depois que o tempo passa, é injusto com a gente se cobrar. Então, o primeiro passo na psicoterapia é a gente minimizar e muito essa sensação de arrependimento. E junto com esse trabalho, quais são os seus propósitos? Será que você realmente quer se separar? Porque às vezes nem é isso que a mulher quer, mas são tantos anos de relacionamento, né? Ou não só com relação ao casamento, mas um trabalho. Será que você realmente quer pedir as contas? Será que esse seu cansaço tem a ver só com o trabalho? Então, é um trabalho de autoconhecimento, antes de você começar a dar os próximos passos. Vocês acreditam que a educação financeira desde a infância faz diferença? Faz toda a diferença. Até como eu disse no outro bloco, essa questão da educação financeira, do nosso aspecto cultural de desenvolvimento, dos pais, dos avós, do meio social, influencia. Então, se a gente tem um estímulo a essa educação financeira básica, desde a infância, isso vai refletir em um adulto com melhores decisões financeiras, uma autonomia de fato mais eficiente. Então, é algo que seria extremamente importante de se colocar uma atenção. Com certeza. E agora, para a gente encerrar, qual dica vocês dariam para toda mulher que deseja conquistar a sua autonomia financeira? Olha, não é exatamente uma dica, mas uma palavra que eu posso deixar aqui para você é que nunca é tarde. Não importa se você está me assistindo e se você tem 18 anos, 30 anos, 50 anos, 70 anos. Se dentro de você tem um desejo de mudança, tem um desejo de autoconhecimento, tem um desejo de começar a investir, nunca é tarde. E você? Do aspecto financeiro, eu falo que o ponto de partida justamente é entender o orçamento doméstico. Quanto ganha, quanto gasta, como gasta. Porque a partir dessa primeira etapa, seria o alicerce de uma casa, é da parte financeira. Sem essa informação, eu não consigo derivar para os próximos passos. E principalmente, até para dar um gás, um objetivo nessa dinâmica, né? Para ela conseguir traçar os seus objetivos, o que ela quer para um curto, médio e longo prazo. Tem uma frase muito bacana para fechar, que é: se a gente não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, ela tendo esse objetivo, vai ser o ânimo, o gás para essa autonomia financeira. Rodrigo e Flávio, eu agradeço vocês dois por estarem aqui com a gente e trazer essa conversa tão esclarecedora. E para você que está em casa, a autonomia financeira é muito mais do que ter dinheiro. É ter liberdade de escolha e liberdade para qual caminho você deseja seguir. A gente se vê no próximo programa.